Boa tarde, pessoal. Nossa aula de geografia hoje tem início na página 95, certo? Diálogo com texto. Número 1. Por que houve a necessidade da criação dos pontos cardeais? Então, pessoal, nessa resposta tem que verificar qual que é a importância dessa criação dos pontos cardeais. Será que isso facilitou a orientação a partir da utilização do Sol como ponto de referência? Será que essa análise feita que o Sol ele nascia em um lugar, sempre no mesmo lugar, e o pôr do Sol era sempre no mesmo lugar, mudou alguma coisa? A partir do momento que eles descobriram que em determinado tempo do dia ele ficava ao centro, será que isso mudou alguma coisa? Será que a criação dos pontos cardeais facilitou essa orientação? O que vocês acreditam? Certo? 2. Esta é a planta do bairro Primavera. Observe-a juntamente com a legenda e faça o que se pede. Então, pessoal, nós podemos verificar aqui na legenda, escola, igreja, praça, hospital e supermercado, certo? Depois vocês vão ter que fazer o quê? Letra A, circule o hospital do bairro. Letra B, pinte a praça de verde. Letra C, faça o contorno da igreja e do bairro. Letra D, para sair do supermercado e chegar até a escola, você pode fazer vários caminhos. Escolha um deles e escreva o percurso abaixo, certo? Essa atividade da página 95. Na página 96, lembre-se de indicar as direções a seguir: norte, sul, leste, oeste e o nome das ruas, certo? Você teve que escolher um deles e descrever o percurso. Você vai ter que fazer o quê? Escrever e colocar qual região que tá. Tá norte, tá sul, tá leste, oeste, certo? Lembrando que é uma resposta, pessoal, porque cada um vai escolher um dos caminhos, tá bom? 3. Observe a planta abaixo. Ela mostra o trecho de um bairro. Será que você consegue orientar-se usando os pontos cardeais? Nós vemos aí, a quadra do clube fica a... Notem que temos aqui a rosa. Aqui. As localizações. Certo? A quadra do clube fica a... Qual região, pessoal? Norte, sul, leste ou oeste da praça? Letra B. A Rua do Bosque fica a... Qual região fica a Rua do Bosque? Norte, sul, leste ou oeste da praça? C. Para sair da rua da ponte e chegar à Rua dos Ipês, qual é o caminho mais curto? Escreva o percurso usando como recursos os pontos cardeais e os nomes das ruas, certo? Então, vocês vão ter que... O ponto de referência para vocês, o quê? Aqui, a praça, certo? Aí, depois, partimos para a atividade 4. Para orientar-nos, podemos utilizar os elementos de uma paisagem, os instrumentos de orientação ou os pontos cardeais. Observe no desenho a posição do sol nascente no período da manhã. Agora, de acordo com a posição da criança no centro da praça, preencha o quadro abaixo, indicando com o nome dos pontos cardeais a posição de cada estabelecimento, certo? Então, vocês vão ter que fazer o quê? Analisar a criança aí, certo? Ao centro. E verificar. A escola fica em que região? Fica norte, sul, leste ou oeste da criança? E a sorveteria? O banco? A biblioteca, certo? Então, tenham como base a criança para que vocês possam verificar qual a localização, certo? Desses estabelecimentos, certo? Para poder preencher aí no quadrinho. 5. Uma família saiu para passear às 17h30. Oriente-se pelo sol, informe para qual direção o carro está viajando. Explique a sua conclusão. Então, pessoal, o sol, ele nasce em qual região? Certo? Nós já falamos isso nas outras aulas. Lembrando que o sol nasce de um lado e ele vai embora, ele se põe em outro lado. 17h30 é a hora que o sol já está indo embora, certo? Então, peraí, o sol nasce em tal região e depois ele vai embora, ele já está em outra região, certo? Tendo como base isso,
qual que é a região? O carro está seguindo para qual direção? Então, vocês vão ter que fazer análise do sol. O sol está em qual região? Certo? Então, o carro está seguindo para a direção qual? Olhem aqui o desenho para que vocês possam fazer. Lembrando sempre que o sol nesse horário já está indo embora, certo? Então, a atividade da nossa aula é hoje. Temos também as correções e vou deixar uma lição de casa, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, só mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Beijo!